Ser cheio do Espírito Santo, nós já entendemos que não é exercer os dons do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é muito além do que orar, do que pregar, do que qualquer coisa. Ser cheio do Espírito Santo é estabelecer um relacionamento com o Espírito Santo. É saber quando o Espírito Santo está no lugar, é saber quando o Espírito Santo está falando com você, é ser calmo, é ser benigno. Então, quando nós devemos saber que nós estamos cheios do Espírito Santo? Como eu já disse, muitas vezes nós classificamos uma pessoa como cheia do Espírito Santo quando ela está pregando, cantando, profetizando, mas você tem que classificar uma pessoa como cheia do Espírito Santo quando você estiver no trânsito, você bater no carro da pessoa, a pessoa levantar do carro e falar: vamos resolver isso na paz. Essa é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quando você vê uma mulher calma, que é uma coisa difícil, isso é uma mulher cheia do Espírito Santo. Quando você é calmo, quando o seu dia pode ser a pior tempestade, mas você vai permanecer cheio do Espírito Santo. Uma coisa que Paulo fala sobre ser cheio do Espírito Santo é que quando você é cheio do Espírito Santo, você tem frutos. Ter frutos do Espírito Santo, automaticamente, é mais santidade. Não é aquela santidade só de orar, de ler a Bíblia, não. É a santidade de ter cautela em tudo que vai falar, como vai agir, é de ser calmo, é de ser paciente com a vida, com tudo. E muitas vezes a gente não é assim. E eu aprendi hoje que quando eu sou cheia do Espírito Santo, muitas vezes nós aprendemos, eu aprendi que ser cheio do Espírito Santo é ser calma. Talvez eu possa sair daqui hoje e brigar com o mundo amanhã para me ser calma. Falar: não, hoje eu vou ser calma, eu tenho que ser calma, eu não posso fazer isso porque eu tenho que ser calma. E não é assim. O fruto, já viu uma árvore de melancia? Falar: hoje eu quero dar laranja, eu vou dar laranja. Então, não tem como. Por exemplo, uma árvore de laranja falar que vai dar limão. Não tem como ela falar: não, hoje eu vou dar limão porque eu quero dar limão e eu tenho que dar limão para ser cheio do Espírito. Não tem. Para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que alimentar o Espírito Santo, e você tem que viver com o Espírito Santo, você tem que caminhar com o Espírito Santo, e assim os frutos vão aparecer, e assim você vai ser calmo, e assim você vai ter paciência, e assim você vai ser uma pessoa sensata. E outra coisa que eu também aprendi hoje é que nós não temos que buscar o Espírito Santo pelos dons. E muitas vezes é o que nos é ensinado, que nós temos que ser batizados no Espírito Santo para entrar na unção, para pregar bem, para falar bonito. E não. Nós temos que buscar ser cheio do Espírito Santo, não pelos dons, mas pelos frutos. Nós temos que querer buscar a Deus, buscar ser cheio do Espírito Santo pelos dons. Em Atos 19, Paulo ele pergunta para os discípulos se eles conhecem. Paulo ele passa um período ali com os discípulos e eles chegam a perguntar para os discípulos se os discípulos conheciam o Espírito Santo. Paulo não perguntou se eles já tinham sentido o Espírito Santo ou se eles eram cheios do Espírito Santo. Paulo perguntou se eles conheciam o Espírito Santo. Talvez Paulo viu algo que não fosse o fruto do Espírito Santo, ou talvez Paulo não viu algo que deveria ser o fruto do Espírito Santo. Se você levasse Paulo hoje para, a partir do momento que você sair da igreja, ir com você para o trabalho, ou apenas chegar em casa, Paulo ia ter que te perguntar se você conhece o Espírito Santo, se você já ouviu falar do Espírito Santo. Paulo não perguntou se eles tinham sentido, se eles eram cheios, não. Paulo perguntou se eles conheciam o Espírito Santo. Então, se analise. Hoje eu vou levar Paulo amanhã para a minha escola. Paulo vai querer me perguntar se eu estou cheia do Espírito Santo, se eu conheço o Espírito Santo. Ou eu tenho atitudes que eu mostro que eu conheço, que eu sou cheia. Nós devemos
sempre buscar o Espírito Santo. E lembrem, não buscar pelos dons, buscar pelos frutos. Porque buscar o reino dos céus não é buscar as coisas materiais, não é buscar algo concreto. É buscar algo que vai durar além de muitos anos. Por exemplo, isso aqui é concreto. Tá aqui, tá vendo? Mas, digamos, o Espírito Santo eu não tô vendo. Então, para mim não é algo concreto. Mas isso aqui, daqui a 1000 anos acaba. E daqui a 20 mil anos, e daqui a 10 mil anos, daqui a milhares de anos, o Espírito Santo não acaba. Deus não acaba. Então, nós temos que buscar sempre viver com o Espírito Santo. E não só viver com Ele, mas ser cheio dele. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, você chega na igreja e você transborda o Espírito Santo. Não só na igreja, mas quando você é cheio, na rua você vai mostrar que você é cheio e na igreja você vai transbordar. E muitas vezes nós não somos cheios do Espírito Santo e nós chegamos na igreja vazios. E nós chegamos na igreja buscando algo para nos preencher. E a igreja não é o mundo. Porque no mundo que as pessoas se encontram vazias, vão para festas, se enchem, voltam para casa e estão vazias. Deus é muito mais do que preencher um vazio. O Espírito Santo é muito mais do que preencher um vazio. Não é uma festa do mundo que eu estou aqui, ai meu Deus, eu estou vazia. Vou numa festa. Volto para casa, na festa estou no ápice, estou feliz, estou alegre. Quando eu chego em casa, eu estou vazia. O Espírito Santo é você estar em casa cheio, você estar na igreja transbordando e você estar em qualquer ambiente cheio. Porque não é passageiro, não é algo para acabar. Então, se está acabando, tem alguma coisa errada, irmão. Vai tentar buscar e se encher do Espírito Santo. E não é se encher dos dons, não é se encher de encarnação, se encher de profetizações, se encher de palavras bonitas. É preencher o seu coração com algo que vai durar, com algo que não vai acabar e com algo que vai te dar vida eterna. Amém. Com algo que não vai te deixar sofrer. E não é sofrer aqui, porque aqui todos nós vamos sofrer. É com algo que vai sempre nos garantir o melhor. Por mais que esteja tudo difícil, por mais que nós estejamos passando pelo deserto, Deus vai estar mandando maná do céu para nós comer. Nós temos que buscar viver com algo que não só preenche o nosso vazio, com algo que nos ajude a passar por esse mundo e com algo que nos complete a cada momento, a cada manhã, a cada dia. Por mais que nós choremos, por mais que nós nos decepcionamos, mas nós temos que buscar viver com algo que pela manhã vai nos fazer sorrir. E assim eu agradeço a oportunidade e o nosso irmão Hernandes vai orar pela pregadora da